Prepare seu coração porque esse reencontro vai te emocionar. Ana Carolina passou 20 anos procurando pela mãe que a entregou para adoção. 20 anos contratando investigadores, visitando cartórios, batendo em portas. 20 anos imaginando o rosto da mulher que a trouxe ao mundo e depois desapareceu. O que Ana não sabia é que sua mãe não tinha desaparecido. Na verdade, ela estava a apenas 15 quadras de distância. Trabalhavam no mesmo hospital, compravam no mesmo mercado, pegavam o mesmo ônibus. Mas quando Ana finalmente descobriu a verdade, ela percebeu algo ainda mais impossível. Sua mãe não estava a 15 quadras de distância, não estava do outro lado da cidade, não estava em outro estado. Sua mãe biológica estava exatamente embaixo dos seus pés, literalmente, no apartamento do andar de baixo. E elas já haviam se olhado nos olhos dezenas de vezes. Antes de continuarmos, comenta aqui embaixo de qual cidade e estado você está acompanhando essa história. Vamos começar do início, porque você precisa entender como o destino tramou o reencontro mais impossível que você já viu. Março de 1985. São Paulo acordava sobre uma neblina fria que parecia engolir a cidade inteira. No Hospital das Clínicas, uma garota de 17 anos segurava nos braços um bebê de 3 dias. Suas mãos tremiam, mas não era pelo frio. Helena Silva tinha o rosto de quem não dormia há semanas. Os olhos inchados de tanto chorar, a pele pálida, os lábios rachados que ela mordia nervosamente. Ela olhava para aquele rostinho perfeito, para aqueles dedinhos minúsculos, e sentia o peito se partir em 1000 pedaços. Eu não quero, ela sussurrou para a assistente social pela 10ª vez. Eu não quero fazer isso. A mulher de jaleco branco suspirou com paciência profissional. Helena, você já conversamos sobre isso. Você tem 17 anos, não tem emprego, mora em um quarto alugado. O pai da criança desapareceu. Você acha que isso é vida para um bebê? Helena apertou a filha contra o peito. Ela podia sentir o coraçãozinho batendo, aquele cheiro de bebê que ela já sabia que nunca esqueceria. Mas ela é minha, disse a avó quebrando. Ela é minha filha. E você pode dar a ela uma família de verdade, pais que têm condições de criar uma criança, que vão dar educação, comida na mesa, um futuro. A assistente social estendeu os braços. Você está fazendo isso por amor, Helena. É a maior prova de amor que existe. Helena olhou para a filha uma última vez. Aqueles olhinhos ainda fechados, aquela boquinha perfeita. Ela aproximou os lábios da testa da bebê e sussurrou uma promessa que ecoaria por décadas. Um dia eu vou te encontrar, minha pequena. Pode demorar anos, pode demorar uma vida inteira, mas eu vou te encontrar. E quando você crescer, vai entender que eu te amei mais do que tudo nesse mundo, mais do que a mim mesma. Ela depositou um beijo longo na testa da filha. Depois, antes que pudesse mudar de ideia, entregou o bebê para a assistente social e, quando a mulher se virou para sair da sala, Helena desabou no chão e começou a gritar. Foi um grito que ninguém no hospital jamais esqueceria. Do outro lado da cidade, Roberto e Márcia Fernandes estavam sentados na sala de espera do escritório de adoção. Casados há 7 anos, eles haviam tentado de tudo para ter um filho. Tratamentos caríssimos, promessas, orações, nada funcionou. Roberto segurava a mão de Márcia com tanta força que ela já estava ficando roxa. E se não der certo? E se eles mudarem de ideia? Vai dar certo, Márcia respondeu, mas sua voz também tremia. Vai dar certo porque tem que dar. Eles venderam o carro, pediram dinheiro emprestado para os pais, fizeram bico nos finais de semana, tudo para pagar os custos do processo de adoção. E agora, naquela sala fria e silenciosa, eles esperavam pela resposta que mudaria as vidas deles. A porta se abriu. A assistente social apareceu com um embrulho nos braços, um embrulho que se mexia e fazia pequenos ruídos. Senhor e senhora Fernandes, conheçam a filha de vocês. Márcia levantou de um pulo, as lágrimas já escorrendo pelo rosto. Quando ela pegou o bebê nos braços, sentiu algo que só pode ser descrito como reconhecimento,
como se aquela criança sempre tivesse pertencido a ela. Olá, meu amor. Olá, minha princesa. A mamãe tá aqui. A mamãe vai cuidar de você para sempre. Roberto abraçou as duas, sua esposa e sua filha, e chorou como não chorava desde a infância. Eles haviam esperado tanto para aquele momento. Como vamos chamá-la? Roberto perguntou. Márcia olhou para aqueles olhinhos que começavam a abrir, curiosos, procurando reconhecer o mundo ao redor. Ana Carolina. Nosso milagre se chama Ana Carolina. Naquele momento, em 2 pontos opostos de São Paulo, 2 mulheres choravam. Uma, porque havia perdido a sua filha. Outra, porque finalmente havia encontrado a sua. Nenhuma delas poderia imaginar que, décadas depois, o destino as colocaria frente a frente de uma forma que desafiaria qualquer lógica. Ana cresceu cercada de amor na Vila Madalena. Roberto e Márcia nunca esconderam dela que ela era adotada. Desde pequena, Ana sabia que havia uma outra mulher, em algum lugar do mundo, que havia feito a escolha mais difícil para que ela pudesse ter uma vida melhor. Por que ela me deu? Ana perguntava quando tinha 8 anos, sentada no colo de Márcia. Porque ela te amava demais, Márcia respondia, penteando os cacholos da filha. Mas eu queria conhecer ela. Um dia, você vai conhecer, meu amor. Se for para acontecer, vai acontecer. Ana cresceu com essa curiosidade queimando dentro dela. Quem era a mãe biológica? Como ela era? Será que pensava nela também? Será que se arrependia? Enquanto isso, do outro lado da cidade, em Pinheiros, Helena construía uma nova vida. Ela havia se casado com João, um mecânico gentil que a aceitou com todo o passado. Tiveram 2 filhos, Pedro e Carla. Helena era uma mãe dedicada, mas toda noite, antes de dormir, ela olhava pela janela e pensava na primeira filha. Imaginava como ela estaria, se era feliz, se os pais adotivos a amavam como ela merecia. Você está pensando nela de novo, João dizia, abraçando a esposa por trás. Todo dia, Helena admitia. Todo dia da minha vida eu penso nela. O que nenhuma delas sabia é que suas vidas já estavam se entrelaçando de formas invisíveis. Ana tinha 22 anos quando começou a estagiar no Hospital das Clínicas. Ela estava estudando psicologia e queria trabalhar com famílias e adoção. Sua própria história havia moldado seus interesses profissionais de formas que ela mal compreendia. Helena, naquela época, já era supervisora de limpeza no mesmo hospital. 37 anos depois de entregar a filha para adoção, ela continuava trabalhando no mesmo lugar onde havia dito adeus. Numa terça-feira chuvosa de 2007, elas se cruzaram pela primeira vez. Ana estava esperando o elevador, folheando um caderno de anotações, estava atrasada para uma supervisão e nervosa. Quando o elevador chegou, ela entrou rapidamente, sem olhar para os lados. Helena estava no elevador. Elas ficaram ali, lado a lado, em silêncio. Ana olhando para o celular, Helena olhando para o chão. 2 andares. Apenas 2 andares juntas. Quando Ana saiu, Helena sentiu algo estranho. Um aperto no peito, uma vontade inexplicável de chamar aquela jovem de volta, de perguntar o seu nome, de quê? Ela nem sabia. Que estranho, Helena murmurou para si mesma. Isso aconteceu mais vezes do que qualquer uma delas poderia contar. No corredor, na cantina do hospital, na porta do hospital. Elas se cruzavam, se esbarravam, dividiam o mesmo espaço sem nunca realmente se verem. Numa ocasião, Ana estava chorando no banheiro do hospital. Acabara de receber mais uma negativa do investigador particular que a ajudava na busca pela mãe biológica. Não encontramos nada, desculpa. Na preocupação. Ana olhou para aquela mulher de uniforme, de rosto gentil e olhos calorosos. Estou sim, mentiu. Só um dia difícil. Todos nós temos dias assim, Helena sorriu. Mas lembra, depois da tempestade sempre vem o sol. Ana sorriu de volta, agradeceu e saiu. Ela nunca imaginou que havia acabado de falar com a mãe que procurava. Helena ficou ali parada, olhando para a porta por onde a jovem havia saído. Aquele sentimento estranho de novo, aquela sensação de déjà vu, de conexão inexplicável.
Porque eu sinto que conheço essa moça, ela sussurrou para o espelho. Anos se passaram. Ana se formou, conseguiu seu primeiro emprego como psicóloga. Aos 33 anos, decidiu que era hora de ter seu próprio espaço. Ela encontrou um apartamento pequeno, mas charmoso, em Pinheiros. É perfeito, ela disse aos pais quando mostrou o lugar. Perto do trabalho, bairro tranquilo e o valor cabe no meu bolso. Nós estamos tão orgulhosos de você, Roberto disse, abraçando a filha. Márcia, no entanto, estava estranhamente quieta. Mãe, o que foi? Ana perguntou. Nada, filha. É que você vai estar tão longe. São 20 minutos de carro, Ana riu. Eu sei, mas você sempre esteve com a gente. É estranho pensar em você morando sozinha. Ana abraçou a mãe. Eu vou visitar toda semana, prometo. No dia da mudança, Ana conheceu os vizinhos. Dona Maria, do apartamento ao lado, foi a primeira a aparecer com um bolo de boas-vindas. Bem-vinda, querida! Aqui todo mundo se conhece, somos como uma família. No térreo mora o João com a esposa dele, a Helena. Gente finíssima, você vai adorar. Ana nem prestou muita atenção ao nome. Helena era um nome tão comum. 3 dias depois, ela cruzou com uma mulher na entrada do prédio. Uma mulher de uns 50 anos, cabelos presos em um coque, sorriso gentil. Você deve ser a nova moradora, a mulher disse, animada. Eu sou a Helena, do térreo. Bem-vinda. Ana apertou a mão dela. Obrigada, eu sou a Ana. Elas conversaram por alguns minutos sobre o bairro, sobre os melhores mercados da região, sobre trivialidades. Mas quando Ana subiu para o seu apartamento, ela sentiu algo estranho. Aquela voz... Ela conhecia aquela voz de algum lugar. Helena, por sua vez, ficou parada na entrada do prédio por um bom tempo depois que Ana subiu. Seu coração estava acelerado, suas mãos suavam. João, ela chamou quando entrou no apartamento. O marido estava vendo TV. João, a nova vizinha, tem algo nela. O que tem? Eu não sei, mas é como se eu a conhecesse, como se... Ela não terminou a frase. Era ridículo. Era impossível. Mas aquela sensação não a deixava em paz. Nas semanas seguintes, Helena e Ana começaram a se encontrar com frequência. No elevador, na lavanderia do prédio, na padaria da esquina. E toda vez, aquela sensação estranha ficava mais forte. Ana percebeu que Helena tinha os mesmos gestos que ela. A forma de mexer no cabelo quando estava pensativa, o jeito de inclinar a cabeça quando escutava alguém. Até a risada era parecida. Que coincidência engraçada, Ana comentou com a mãe no telefone. A minha vizinha me lembra muito você em alguns aspectos. Do outro lado, Helena começou a ter sonhos perturbadores. Sonhava com Ana ainda bebê. Sonhava que a segurava nos braços. Acordava chorando, sem entender por quê. Você tá obcecada com a vizinha, João, comentou uma noite. Fala dela todo dia. É que tem algo nela, João, algo familiar. Eu sei que parece loucura, mas você acha que... Não, Helena cortou rápido. Seria impossível, completamente impossível. Mas a semente da suspeita já havia sido plantada. Em um sábado à tarde, elas se encontraram no jardim do prédio. Helena estava regando as plantas. Ana estava voltando do mercado. Helena, posso te fazer uma pergunta meio pessoal? Ana perguntou, sem saber de onde vinha aquela coragem. Claro, querida. Você tem filhos? O regador quase caiu da mão de Helena. Tenho. 2. O Pedro e a Carla. Só 2? Helena ficou em silêncio por um momento muito longo. Seus olhos ficaram vermelhos. Eu tive 3 filhos, mas o primeiro eu dei para adoção quando era muito jovem. Jovem demais, sem condições. Ana sentiu o mundo parar. Quando? Ela conseguiu sussurrar. Há 33 anos, em março de 1985. As sacolas de mercado caíram das mãos de Ana. Era uma menina? Ana perguntou, sua voz apenas um fio. Helena finalmente olhou para ela. Realmente olhou.
E quando seus olhos se encontraram, ambas sentiram algo que só pode ser descrito como reconhecimento. Você... Helena começou, mas não conseguiu terminar. Eu nasci em março de 1985. Eu fui adotada com 3 dias de vida, Hospital das Clínicas. Minha mãe biológica se chamava Helena Silva. O regador caiu no chão. Helena levou as mãos ao peito, como se precisasse segurar o coração para que ele não saltasse do corpo. Não pode ser, ela sussurrou. Não pode ser você! Eu passei a vida inteira procurando e você estava embaixo do seu apartamento. Ana completou, também chorando agora. Elas ficaram ali, paradas, a poucos metros de distância, se olhando. 33 anos de separação. 33 anos de perguntas sem respostas. 33 anos de saudade. E agora, ali, no jardim de um prédio comum em Pinheiros, mãe e filha finalmente se reencontravam. Eu preciso ter certeza, Ana disse, enxugando as lágrimas. Teste de DNA, Helena assentiu. Vamos fazer o teste. Elas fizeram o exame na segunda-feira. Os 15 dias de espera pelos resultados foram os mais longos de suas vidas. Ana não contou para Roberto e Márcia imediatamente. Ela tinha medo. Medo de ser verdade. Medo de não ser. Medo de machucar os pais que a criaram. Medo de tudo. Helena também não contou para João e os filhos. Ela tinha medo de se iludir, de acreditar que o impossível havia acontecido e depois descobrir que era apenas uma coincidência cruel. Mas durante aqueles 15 dias, elas não conseguiram se afastar. Se encontravam no elevador e conversavam por horas no corredor. Tomavam café juntas, compartilhavam histórias. Eu sempre quis estudar psicologia, Helena confessou em uma dessas conversas. Mas não tive condições. Precisei trabalhar cedo. Eu estudo psicologia, Ana disse, sua voz carregada de emoção. Eu sei, e eu fico pensando que, se você realmente for minha filha, é como se você tivesse realizado o meu sonho por mim. Quando o resultado chegou, elas estavam juntas no apartamento de Ana. O envelope estava sobre a mesa de centro. Nenhuma das duas tinha coragem de abrir. E se não for? Helena perguntou. E se for? Ana respondeu. Elas se olharam, então, juntas, abriram o envelope. Resultado positivo. Probabilidade de maternidade 99,99%. Helena soltou um grito de alegria, de alívio, de dor acumulada por décadas finalmente sendo liberada. Ana simplesmente começou a chorar. Chorar como nunca havia chorado na vida. Você é minha filha, Helena disse, pegando o rosto de Ana entre as mãos. Você é minha menina, meu bebê. Você é minha mãe, Ana respondeu. Eu passei a vida inteira procurando por você e você estava aqui, o tempo todo. Você estava aqui. Elas se abraçaram. Um abraço de 33 anos. Um abraço que curava feridas, que respondia perguntas, que preenchia vazios. Mãe e filha, finalmente juntas. Depois de respirarem fundo, depois de enxugarem as lágrimas, veio a parte mais difícil. Eu preciso contar para os meus pais, Ana disse. Helena sentiu o estômago apertar. Você acha que eles vão me odiar? Nunca. Eles me ensinaram que amor não é competição. Mas Ana estava nervosa mesmo assim. Como contar para Roberto e Márcia que havia encontrado a mãe biológica e que ela estava morando literalmente embaixo do apartamento dela? Ela os convidou para jantar no domingo. Pediu que Helena ficasse de prontidão, que viesse quando ela chamasse. Roberto e Márcia chegaram animados. Que surpresa é essa? Márcia perguntou, abraçando a filha. Ana estava visivelmente nervosa. Servia vinho, ajeitava os nargapilhos, mexia no cabelo. Filha, o que foi? Roberto perguntou. Aconteceu alguma coisa? Ana respirou fundo. Eu encontrei ela. Márcia petrificou. Encontrou quem? Minha mãe biológica. Eu encontrei minha mãe biológica. O silêncio que se seguiu foi pesado. Como?
Márcia finalmente perguntou, e havia algo na voz dela. Medo, talvez. Ou perda. Ela mora aqui, neste prédio, no apartamento de baixo. Roberto tirou os óculos para limpar, algo que ele fazia quando estava processando informações difíceis. Você está dizendo, ele começou lentamente, que durante todo esse tempo que você morou aqui, sua mãe biológica estava no andar de baixo? Sim. E tem mais. Papai, mamãe, vocês se lembram do Hospital das Clínicas onde eu estagiava? Ela trabalhava lá. A gente se cruzou centenas de vezes sem saber. Márcia se levantou, caminhou para a janela. Ana podia ver seus ombros tremendo. Mãe. Eu sempre soube que esse dia chegaria, Márcia disse, ainda de costas. Mas não achei que seria assim. Não achei que seria tão perto, tão real. Mãe, olha para mim. Márcia se virou. Tava chorando. Vocês são meus pais, Ana disse, pegando as mãos dela. Vocês me criaram, me amaram, me deram tudo. Isso nunca vai mudar, nunca. Mas ela também é minha mãe, de um jeito diferente, e eu preciso que vocês entendam. Roberto se aproximou. Nós entendemos, filha. É só que é difícil. Temos medo de te perder. Vocês nunca vão me perder. Vocês são meus pais, para sempre. Mas agora eu tenho espaço no meu coração para mais amor, e eu queria que vocês a conhecessem. Ana mandou uma mensagem para Helena. 5 minutos depois, a campainha tocou. Quando Ana abriu a porta, Helena estava ali, nervosa, assustada, vulnerável. Oi, ela disse baixinho. Ana puxou para dentro. Mãe, pai, essa é a Helena. O encontro que se seguiu foi um dos mais emocionantes que qualquer um deles já havia vivido. Helena olhou para Roberto e Márcia e imediatamente seus olhos se encheram de lágrimas. Eu não sei como agradecer vocês, ela disse, a voz quebrando. Vocês fizeram por ela tudo o que eu não pude fazer. Vocês deram a ela uma vida que eu nunca poderia ter dado. Olhem a mulher incrível que ela se tornou. Isso é mérito de vocês, todo o mérito de vocês. Márcia, que tinha se preparado para sentir ciúmes, para sentir raiva, sentiu algo completamente diferente. Ela sentiu compaixão. Aquela mulher à sua frente não era uma ameaça. Era alguém que havia tomado a decisão mais difícil da vida por amor. Alguém que havia carregado dor e culpa por décadas. Você não precisa agradecer, Márcia disse, se aproximando. Você nos deu o maior presente que poderíamos receber. Você nos deu nossa filha. E então, algo extraordinário aconteceu. Márcia abraçou Helena. As duas mães de Ana se abraçaram, chorando, enquanto Roberto enxugava os óculos pela 100ª vez e Ana observava a cena com o coração transbordando. Aquela noite, as 3 pessoas que mais amavam Ana jantaram juntas, compartilharam histórias, riram, choraram e construíram as fundações de uma família expandida e impossível. É domingo de manhã. Ana acorda com o cheiro de bolo vindo do apartamento de baixo. Ela sorri, sabe exatamente o que é. Desce de pijama mesmo, batendo na porta de Helena. Entrou! Ela grita da cozinha. Ana encontra a mãe fazendo o bolo de chocolate que se tornou tradição de domingo. Pedro e Carla já estão ali, ajudando. João está fazendo café. Seus pais já chegaram? Helena pergunta. Estão subindo. Minutos depois, Roberto e Márcia aparecem. Também em casa, também confortáveis. Essa casa se tornou a casa de todos. Enquanto tomam café da manhã juntos, Ana observa a cena. Suas 2 famílias que agora são uma só. Roberto conversando com João sobre futebol, Márcia e Helena trocando receitas, Pedro e Carla fazendo piadas. Em que você está pensando? Helena pergunta, percebendo o olhar distante da filha. Eu estou pensando que eu morei a vida inteira procurando por você. Contratei investigadores, visitei cidades, bati em centenas de portas e você estava aqui, o tempo todo. A 15 quadras de distância primeiro, depois exatamente embaixo dos meus pés. O destino tem seus mistérios,
Helena sorri. Não é destino, é amor. O amor sempre encontra um jeito. Ana olha para suas duas mães, para os seus pais, para os seus irmãos, para a família impossível que o universo conspirou para criar. E ela sabe que Márcia está certa. O amor sempre encontra um jeito. Se essa história tocou seu coração, se inscreva no canal e deixe seu like. Compartilha com alguém que precisa acreditar que milagres acontecem. Conta nos comentários. Você acredita que o destino existe? Você já viveu uma coincidência impossível? E lembre-se, às vezes, o que você procura não está distante. Às vezes está mais perto do que você imagina. Porque o amor verdadeiro não conhece tempo, não conhece distância e sempre, sempre encontra um caminho de volta para casa.